Olá pessoal, então sejam bem-vindos à nossa aula hoje de medidas de dispersão ou variabilidade, né? Então, por que é importante a variabilidade? Porque eu consigo avaliar como os dados estão distribuídos. Nós vimos das medidas de tendência central, média, moda e mediana, que nos dá um valor, né, médio, central da distribuição. Eu não consigo ver como os dados estão dispersos. E muitas vezes na administração, na engenharia, no processo, né, é importante a gente saber como esses dados estão dispersos, quanto eles estão longe da média. Então essas são as medidas mais comuns em termos de variabilidade: variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Quanto maior for esse valor, mais dispersos estão os dados. Ou seja, mais longe, mais distantes uns dos outros estão eles, certo? Então, muitas vezes a gente consegue avaliar toda uma população, né, um conjunto de dados, ou às vezes a gente tira uma amostra. Estou trabalhando numa produção, vou lá tirar algumas amostras e vou fazer análise dessa amostra. Então, quando eu trabalho com a população, eu chamo aqui a variância de sigma, né, que é esse símbolo aqui em grego, né, que chama sigma. Então, a variância é o sigma ao quadrado. É só uma questão de nomenclatura. O que é isso, a variância? Eu pego cada dado, subtraio da média e elevo ao quadrado. Então eu faço somatório de tudo isso, que é símbolo da letra grega tau, né? Sigma, né? É o somatório. Eu vou somar as diferenças dos desvios em relação à média ao quadrado. E se for população, eu divido pela quantidade de dados que eu tenho na população. Se for uma amostra, como eu tenho aqui um estimador, que é a média, então na média, na amostra, a gente usa o x com a barra em cima, como nós já vimos nos vídeos anteriores, a gente divide aqui por n menos 1 ao invés de n. É só uma questão porque a média é um estimador, certo? Então essa é a variância. O desvio padrão basicamente é o quê? Raiz quadrada da variância. Eu acho a variância, tiro a raiz, tenho o desvio padrão. Tanto na população, né? Então aqui é a variância, então aqui nós vamos ter o desvio padrão, que é a raiz quadrada de sigma ao quadrado, né, que é a variância, vai dar o próprio sigma. Ou, no caso da amostra, é chamado de S, porque é coletado uma parte dos dados, não toda a população. Eu tenho uma população, por exemplo, assim, essa aqui é uma população. Se eu tenho toda a população, eu vou trabalhar nesse lado esquerdo aqui, ó, da minha tabela. Se eu pegar uma amostra, um pequeno lotezinho, pegar uma amostrinha desse lote aqui, algumas peças daqui, aqui eu vou trabalhar com uma amostra, certo? Se eu trabalho com uma amostra, eu vou ter um estimador que vai ser a média, não vai ser a média de toda a população, mas sim da amostra. Então a gente divide aqui por n menos 1, essa é a única diferença, certo? Depois o coeficiente de variação é dividir o desvio padrão pela média, seja da população, seja da amostra, certo? Então nós vamos fazer um exemplo prático, vários vídeos aqui, pessoal, para a gente poder trabalhar essa questão da variabilidade, que é bem importante no processo, correto? Então vamos lá. Nós vamos começar com os dados não agrupados, ou seja, dados brutos. Então, calcular a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação desses dados desse conjunto aqui. Beleza? Eu, particularmente, gosto de fazer uma tabelinha para ficar mais claro, mas se vocês quiserem pode fazer também na fórmula, vai dar um número grande aqui, uma quantidade grande de dados, mas vocês é que sabem, tá, pessoal? Vai dar o mesmo resultado. Então eu fiz uma tabelinha, como a variância é o somatório dos desvios ao quadrado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a média. Como é uma amostra, eu vou usar o símbolo da média como o x barra, certo? O x barra é o somatório de todos os x, né, dividido pela quantidade. Então eu vou somar ali 8, mais 10, mais 11, mais 15, mais 16, mais 18. Então a média eu somo todos os dados e divido pela quantidade de dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados. Certo? Então aqui dá 18, 29, 44, 60 e 78. 78 dividido por 6, certo? Então aqui vai dar 13. A nossa média é 13, certo? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos botar cada dado
linhas aqui e colocar a média. Então, nós vamos fazer ali, ó, o primeiro dado é 8, depois o outro dado é 10, depois é 11, depois é 15, depois é 16, depois é 18. E aqui eu não tenho nada, né? Vou deixar aqui em branco, certo? Depois, pessoal, nós temos o quê? Nós temos a média, que a gente já calculou lá. A média é 13. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 13, 13, 13, 13, 13, 13, certo? Como aqui é o somatório dos desvios, nós vamos ver quanto cada dado está longe, para cima ou para baixo da média, beleza? Então, vamos lá. 8 menos 13 dá menos 5. Ele está 5 abaixo da média. 10 menos 13, menos 3. 11 menos 13, menos 2. 15 menos 13, mais 2. 16 menos 13, mais 3. 18 menos 13, mais 5. Certo? Por que a média vai dar zero, essa somatória? Porque a média vai dar realmente o ponto onde os desvios vão ser zero. Por isso é a definição da própria média. Então, se a gente somar aqui, ó, menos 5, menos 3, menos 2, dá menos 10. Mais 2, mais 3, mais 5, 10. Então, fechou a média ali, certo? O que a gente vai fazer agora? Elevar ao quadrado, certo? Não é simplesmente a soma, porque se fosse somar, eles se anulariam aqui. Então, eu elevo ao quadrado para todos ficarem positivos e ter um valor realmente de medição dessa variabilidade, correto? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Pegar essa coluna aqui, ó, cada dado aqui dessa coluna e elevar ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos, mais. Sempre positivo. Sempre vai ser positivo. Por isso que a gente eleva ao quadrado. Para não somar aqui negativo com positivo e acabar se anulando. Então, menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos mais, 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, nós vimos que é 4. 3 ao quadrado, a gente viu que é 9. 5 ao quadrado, 25. Esse símbolo que eu expliquei para vocês do sigma é o somatório. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos calcular o total dessa última coluna, que é o que nos interessa, que é o numerador do cálculo da variância. Então, vamos somar aqui, ó. 25 com mais 9, 34. Com mais 4, 38. Com mais 4, 42. Com mais 9, 51. Com mais 25, 76. Então, os somatórios, né, dos desvios ao quadrado dá 76. Então, a nossa variância, que é o somatório dos desvios, ou seja, de cada dado menos a média ao quadrado, dividido... só que aqui no caso desculpa, eu botei aqui é amostra, então é n menos 1. Porque nós estamos falando aqui de amostra. Se fosse a população, seria n. Bom, nós vimos aqui, ó, que o somatório deu 76, certo? Isso aqui é o somatório dos desvios, ó. Cada um dos termos menos a média ao quadrado. Isso aqui é a soma disso, 76. N menos 1. Quantos dados nós temos aqui? 6 dados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser 6 menos 1. Então vai dar 76 dividido por 5. Vai dar 15,2. Vamos só confirmar aqui. 76 por 5, 15,2. Então a nossa variância vale 15,2. Beleza? Então a primeira aqui nós já matamos. A segunda, desvio padrão. O desvio padrão, como nós vimos, é justamente, ó, a raiz da variância. Então basta fazer o quê? Raiz quadrada de S ao quadrado. Raiz quadrada da variância. Então raiz de 15,2. Como é menor que 16, vai dar 3 e alguma coisa. Então 15,2 raiz, 3,9, arredondando aqui. Tá? Então o desvio padrão, 3,9. Certo? Então nós temos a variância, o desvio padrão, e o coeficiente de variação, basta dividir o desvio pela média. Porque muitas, nós vamos ver depois em outro vídeo, muitas vezes só o desvio padrão, o dado, não quer dizer muito, porque a base pode ser diferente. Então eu posso variar o desvio padrão de 3 com uma média de 10. Ou um desvio padrão de 3 com uma média de 100. Essa variabilidade é bem menor. Porque aqui ele vai calcular o percentual.
certo? Então, quando o desvio padrão deu aqui para nós? 3,9. Qual que foi a nossa média? Nossa média foi 13. Então, eu vou dividir 3,9 por 13. Então, 3,9 por 13 vai dar 0,3. Ou seja, né, se eu multiplicar por 100, 30%. Então, esse vai ser o nosso coeficiente de variação. Então, vai ver a dispersão dos dados. Então, para finalizar o vídeo, pessoal, quanto maior a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação, mais dispersos estão meus dados. Então, vocês veem aqui, ó, que os dados longe da média, ó, contribuíram com muito para o desvio padrão. Olha aqui, ó. Os dados que estão mais perto da média contribuíram com pouco desvio. Por quê? Porque eles estão mais perto da minha média 13. Quanto mais longe da média, mais ele vai contribuir para a variação. Maior vai ser a variabilidade dos meus dados. Para quem trabalha em processo industrial, como eu trabalhei muitos anos, a gente sabe que é importantíssimo, né, que o processo seja controlado, não exista muita variabilidade. Certo? Então, agradeço pela atenção de vocês. Se vocês gostarem, pode dar um like, compartilhar. Muito obrigado. Se precisarem de alguma coisa, só dá um grito. Valeu, grande abraço. Obrigado.